live Como escrever, da live Como escrever para engajar e vender, né? Um tema que muita gente não fala quando falamos de CRM, né? Muita gente fala sobre estratégias, sobre soluções, ferramentas, réguas, mas a gente quase não aborda a importância de um bom copy ou uma boa copy para CRM. E aí, passo a palavra então para a Jean e Dani se apresentarem. E começamos então a nossa live e compartilhamos com vocês os nossos acordos. Tem mais duas pessoas entrando, então vamos só aguardar o Davi e o Giovanni chegarem também. Bem-vindos, Davi, bem-vindos, Giovanni. É, Então, estamos começando a live, como escrever para engajar e vender, né? Para falarmos sobre copy CRM. Copy para CRM, um assunto bem importante e que a gente quase não vê as pessoas abordando, né? Apesar de abordarem muito ferramentas e réguas e etc. E etc. E eu passo a palavra, então, para o Jean e para a Dani, que toparam fazer essa live comigo, se apresentarem. E aí nós começamos. Fica à vontade, Dani. Mulheres primeiros, né? Ah, eu ia falar para tu começar. Bom, então, boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei feliz com o convite da Fátima também, do Jean. Meu nome é Daniela Fernandes e eu sou redatora com foco em CRM. Já vai fazer mais ou menos uns 4 anos, então é, faz 4 anos que eu entrei na área, que eu me apaixonei pela área, que eu comecei a estudar muito a área. Mas a minha história ali com a redação, ela já vai desde 2018, então tenho ali uma caminhada nesse outro lado. E, e é isso, fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Espero que o papo seja muito legal. Boa, boa. Primeiro pedir desculpa minha voz, recuperando ali a dor de garganta, né? Mas prazerão falar com vocês aqui. Veio desse convite da Fátima, que conectou eu e a Dani ali. Eu acho que é um papo muito rico, né? Muito importante. A gente sabe que a demanda é muito grande hoje dentro de CRM, quanto às comunicações em si. Então, muito por isso esse papo, assim, que a gente já vem conversando, nós três. Resolvemos abrir essa live para que todos vocês que estão aqui assistindo possam participar. Fica à vontade para abrir a câmera aí também, compartilhar as coisas, falar, abrir o microfone. Realmente é um bate-papo informal ali e a gente compartilhar um pouco do que a gente sabe da experiência. A Fátima, a Dani já é bastante experiente. Eu sou copy tem uns 6 anos, sempre fui muito focado em performance, em vendas e tudo mais, mas tem uns 2 anos particularmente que eu tenho focado em CRM. Realmente nas comunicações ali que a gente se trata de CRM, pensando nos funis, as jornadas, enfim, toda a estratégia de comunicação dentro de CRM. É isso. Bora lá. Então, gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar uma tela, compartilhar um conteúdo que nós preparamos para essa live. Como o Jean e nós comentamos, é um bate-papo. Esse material é mais para a gente, para servir como um roteiro dos assuntos que a gente se preparou para abordar aqui com vocês, né? Mas é um bate-papo mesmo, fiquem à vontade para, enquanto estamos falando, mandarem dúvidas, perguntas, comentários, alguma situação que a gente está comentando, como que é na empresa ou na agência ou na consultoria que vocês atuam. É importante dizer também, né? A gente está gravando, vamos compartilhar a gravação com vocês amanhã. E esse material que nós vamos apresentar, né? Que é um roteirinho para o nosso papo, ele também vai ser compartilhado com vocês, tá? Acabou que ficou um conteúdo, um material rico que a gente quis preparar para disponibilizar para vocês também, feito aí a várias mãos, a 6 mãos. Então, gente, o que eu queria trazer
primeiro, né, a agenda desse conteúdo, né? Nós vamos fazer aqui um aquecimento, falando de COP para CRM, trazer fundamentos práticos do COP em CRM. Vamos falar sobre personalização, assuntos, CTAs e IA, né, que pode ajudar muito a gente a potencializar a nossa criatividade e até otimizar o nosso tempo. Vamos falar sobre emojis. Dani separou um estudo maravilhoso sobre o uso de emojis que pode nos ajudar. E aí, vamos falar também sobre KPIs, insights e testes AB, e a importância de compartilhar os resultados com todos os times, principalmente com a criação, né? E quem tiver lá até o final da live, que deve durar até 1 hora, 8h30, né? 1 hora de duração, nós vamos liberar alguns bônus e descontos exclusivos. Então, né, eu sou a Fátima Periardi, eu sou consultora de CRM, founder da CRM Brasil, atuo em CRM há mais de 15 anos, ministro cursos de CRM também, né, e tenho MBA em Marketing e Inteligência de Negócio. O Jean é um pouquinho do que a gente falou, né, na nossa Isso. apresentação. Só diferente tá aí, enfim, querendo ou não, falei, quis colocar, né, da engenharia, não pode jogar fora, assim, formação. Não sou engenheiro, mas, enfim, formação em engenharia, mas eu carrego comigo muito porque me ajuda muito, né, principalmente no pensamento de processo, sabe? Eu acho que a engenharia foi muito fundamental para mim. E recentemente também fiz um MBA em marketing pela USP ali, muito para estudar e aprender um pouco mais da visão macro, do marketing em geral. Isso, e eu, como eu tinha falado ali, sou redatora com foco em CRM já há 4 anos e MBA em Marketing, Branding e Growth pela PUC também. E é muito legal que a gente tá equilibrando bastante, assim, a Fátima com a sua super experiência, o Gia com a sua super experiência em copy, e eu ali pro outro lado da criatividade também desse CRM há 4 anos. Então vai ser bem legal. Então, e quais as particularidades, né, que a gente pode falar do POP para CRM? Porque a gente carece muito, né, de ter um bom briefing para nos apoiar, mas o copy para CRM é totalmente diferente do copy para rede social e do copy para outras frentes de atuação. Como que é isso na experiência de vocês, Dani e Jean? E até quem está aqui com a gente, nos assistindo, nos participando desse bate-papo. Eu posso começar. Eu acredito que o copy para CRM seja uma área que ela é muito mais próxima com esse humano, quem está do outro lado da tela, né? Diferente de várias outras áreas, assim, que a gente traz a redação enfim, o copy mesmo, a gente faz esse texto e esse texto vai para o mundo e a gente tenta ali, através também de gatilhos ou outras técnicas, chamar a atenção dessas pessoas. Mas o copy, por outro lado, assim, com esse foco, ele tem uma visão de personalização muito forte. Então, a gente precisa levar esse lado conversacional, esse lado do mais quente, digamos assim, que outras áreas acabam não trazendo de uma forma tão frequente, né, digamos assim. Então, eu acredito que essa é uma das partes, assim, uma das particularidades que eu tenho em mente quando a gente pensa nisso. Eu acho que a Dani já conseguiu resumir bem. Vai ser muito o foco do nosso papo, assim, né? A questão das particularidades da COP em CRM, porque a gente já conhece muito e vê muito, né, das COPs para os outros canais. A gente tem vários acessos a esses conteúdos, assim. Então, mas COP para CRM é isso. É muito do relacionamento, do engajamento ali com quem já é seu cliente, com quem é sua base, ou às vezes os leads que acabaram de chegar ali, e você tem que ter esse relacionamento.
Até contextualizando um pouquinho mais também, acho que não saindo fora disso, e até aproveitar tem um Giovanni participando ali, ele é gestor de tráfego, e, enfim, análise de mídias pagas, né? E aí eu vejo muito a importância hoje do CRM, da gente preocupar e cuidar do CRM, principalmente com essa comunicação dele, porque a gente vê dentro do marketing digital que tem aumentado cada vez mais o CAC, aumentado cada vez mais os custos de mídias pagas, né? Para você adquirir um novo cliente hoje, enfim, é muito mais caro do que antes. Então, a importância é muito grande, por isso que eu vejo que a área tem crescido. Porque muitas empresas têm uma base já de leads ou uma base de clientes que não pode perder mais, porque se perder, vai perder para o concorrente, vai ter que pagar de novo mais caro para trazer ele de volta. Então, por isso a importância do CRM, para você manter esse relacionamento com a sua base, e por isso mais ainda importante a copy, né, a comunicação para o CRM, para você comunicar de forma correta, não enfiar um monte de texto, igual um artigo ali para a pessoa, dentro de um e-mail, por exemplo. Enfim, de saber as especificidades de cada canal também, que a gente vai falar em breve, sabe? Até se o Giovanni quiser comentar também sobre isso, que ele entende mais esse mundo do mídias pagas, mas é um pouco assim. Pode falar, Giovanni, você falou que tem uma dúvida? Se quiser abrir o microfone, a câmera, todo mundo também fica à vontade para abrir o Boa microfone e noite, a câmera. pessoal. Tudo jóia? Estão me ouvindo? Boa noite, tudo jóia. Boa Estamos E, noite, ouvindo. boa noite. Legal, legal. Bom, pessoal, tem até uma dúvida nesse sentido. Como já falou ali, eu cuido mais na parte de mídias pagas. E quando a gente se trata de CRM, principalmente copy de CRM, é realmente o que vocês falaram. É uma coisa que se adequa muito ali ao resultado que vai ter em campanha e toda essa geração de demanda que é criada. E a minha dúvida é mais em relacionado às features, né? O que tem de eu não sei exatamente a palavra, mas cada ferramenta de CRM, ela dispõe de algumas recursos diferentes. E como que vocês escolhem melhor, qual é a ferramenta ideal para cada tipo de cliente? Ou se tem uma que vocês usam mais por saber que é boa? Essa é uma dificuldade muito grande que eu tenho quando eu trago ali uma grande geração de demanda e a pessoa ela não tem uma familiaridade com uma certa ferramenta. Não sei se eu estou também avançando muito o papo, mas é uma dúvida que eu tenho aqui que dentro do meu dia a dia eu não entendi como resolvê-la ainda. Então, Giovanni, a gente depende muito das necessidades, né? Depende muito do budget que a empresa tem, depende das necessidades que a empresa tem. Então, eu quero falar com o meu público e eu tenho um e-commerce e eu vou basicamente utilizar e-mail, WhatsApp e web push. E eu quero ter uma matriz RFM, né, que me diz quais são os clientes VIP, ouro, prata, bronze, os que estão inativando, para eu segmentar facilmente, saber quem eles são e falar com cada um deles, mas sem ter muito trabalho, por exemplo. Algumas ferramentas têm isso e com custo acessível. Então, depende muito de qual segmento, qual budget, qual a necessidade da empresa, né? O que eu posso te garantir é que hoje a gente tem muitas ferramentas boas no mercado e que se adequam a qualquer necessidade de qualquer empresa, de verdade. E umas com mais funcionalidades para entender o comportamento do cliente, o melhor horário, o horário que ele abre e-mail, o horário que ele abre push, qual canal que ele já está saturado, qual canal que ele tem maior engajamento, né? E falando ainda, aí resgatando para a copy de CRM, uma das coisas também que vale ressaltar é que muitas vezes, quando a gente pensa nas estratégias de CRM, né? Cliente indica cliente, cross-sell, upsell. A gente sabe exatamente com quem a gente está falando. Às vezes a gente sabe gênero, faixa etária, porque a gente sabe que são pessoas que têm maior propensão para algum produto. Eu acho que essa também é uma diferença muito grande entre um copy para outros canais, né? Que não sabe exatamente com quem está falando. Está falando com uma audiência maior,
falando de repente da marca, falando dos atributos de um serviço, de um produto. CRM, a gente sabendo, né, a gente tendo um bom briefing para começar a campanha, a gente entende exatamente com quem a gente está falando, qual o momento de vida daquela pessoa, qual a jornada de compra dela, né? E aí vamos então é, para as diferenças dos canais. Eu já estou me antecipando em relação ao briefing de CRM, mas as principais diferenças de CRM de CRM, copy em CRM e copy nos outros canais, né? Então, em CRM, o foco está ali em manter relacionamento. Giovanni, eu não sei se eu te respondi sobre a questão da ferramenta, mas depois a gente pode conversar mais, tá? Respondido, obrigado. Então, o copy em CRM, né? Ele não foca só naquela venda, naquele momento, né? Ele foca em, de fato, criar conexões, criar engajamento, manter um relacionamento, enquanto os outros canais é um foco no longo prazo, no curto prazo, né? Em focar de fato naquela venda, naquele momento, atrair e vender. Em CRM, né, a gente tem uma base conhecida quando estamos falando de clientes, não só de leads, né? Temos dados de quem são essas pessoas, de algumas das características dessas pessoas, o seu histórico de compra ou de produtos de interesse e até em que momentos que ele costuma comprar, né? Na Black Friday, são momentos em que temos alguma ação, alguma campanha, alguma ação promocional com uma condição diferenciada, né? E com o comportamento dele, inclusive o canal que ele mais engaja, né? Enquanto nos outros canais a gente não tem dados, né? É uma base fria que a gente tenta trazer um pouco mais para próximo da empresa. No COP em CRM, então, temos um tom mais pessoal, né? Bem marketing one-to-one mesmo, né? Como era chamado CRM lá na década de 90, quando foi criado, enquanto nos outros é um tom mais chamativo, mais para disputar a atenção daquele lead ou daquele cliente em meio a outros concorrentes, né, a outras empresas, como o Jean muito bem posicionou, né? E o objetivo do Pop CRM é engajar, é reter, é fidelizar, né? De preferência falar de uma forma personalizada, para que ele entenda que a empresa entende quem ele é, né? Enquanto nos outros canais é captar a atenção, gerar conversão, de preferência instantânea. É isso? Vocês querem complementar alguma coisa? Jean, Dani, quem está aqui com a gente participando? Até eu queria trazer assim um pouco dessa reflexão que mesmo que a gente tenha essa comunicação em que a gente conhece essa pessoa, que a gente traz muito dessa vivência da personalidade dela, né, hábitos de compra e tudo mais que a gente já tem acesso, a gente também precisa captar a atenção dela. E aí, o jeito em que a gente precisa captar essa atenção, ela vai um pouco mais diferente dos outros canais, que é se tornando cada vez mais próxima a ela. Então, quando a gente usa essas personalizações e essa forma de comunicar, que é uma forma muito mais próxima, é aí que a gente capta a atenção da pessoa, diferente desses outros, canais em que a gente, enfim, não tem esses dados e ainda assim precisa gerar curiosidade, precisa trazer ali algum alívio, né, a alguma dor desse cliente, qualquer coisa assim. Então eu vejo que tem um pouco dessa reflexão, porque todo mundo, assim, sei lá, no final do dia vai pegar o celular e tá cheio de notificação de vários aplicativos. Então, como que a empresa consegue, dentro desse mar de notificações, mesmo assim, chamar a atenção? E a gente vê que é muito trazendo essa personalização. Então, complementar um pouco, enfim, eu acho que o resumo é muito ali que o Copa em CRM é relacionamento, né? Manter o relacionamento
E aí a gente fala das comunicações desse relacionamento. Esse ponto que a Dani estava falando por último, eu acho muito importante, né? Porque hoje nós também, do outro lado, né, como clientes, como consumidores, quem recebe essas comunicações, é, particularmente eu não gosto de receber muitos e-mails da mesma empresa na minha caixa de e-mail, né? Eu não acho isso legal. E foi um trabalho, eu vejo que CRM, muitas empresas ainda tem sido um trabalho cultural, assim, não sei se o pessoal que está assistindo também passa por isso, porque cultural no sentido da empresa em si, da diretoria, entender a importância e o valor, sabe? E aí, numa das empresas que eu trabalhei, eu achei bem legal que eles fizeram um trabalho que trouxe uma economia gigantesca, que foi com que cada cliente ali daquela empresa, que era grande, poderia receber apenas um e-mail da empresa por dia. A empresa tem vários negócios, vamos dizer, tem uns 10 guarda-chuvas ali. Então, esses 10 guarda-chuvas mandam comunicações, mandam e-mail para o cliente. Porém, eles fizeram de que apenas o cliente só pode receber apenas um e-mail da empresa em geral. Então, tinha ali priorização, né? Claro que se pô, tem uma época do ano ou algo específico que precisa ser mandado, talvez mandar, a pessoa poderia receber uns dois e-mails ali. Mas, enfim, aconteceu esse filtro que trouxe já um retorno financeiro bem interessante. E eu acho bem importante pensar nisso. E, por exemplo, o outro ponto que eu acho bem diferencial dentro do CRM é da gente ter a base, ter os dados, né? Ter os dados ali dessa base. E com isso, a copy com certeza consegue ser muito mais assertiva, sabe? A gente tem, às vezes, a idade, a região que a pessoa mora, enfim, o histórico ali de compra que ela teve. Então, isso faz muita diferença quando a gente consegue fazer uma comunicação eficaz para manter esse relacionamento com o cliente, porque passa a ser um contato, um relacionamento ali, vamos dizer, mais próximo, mais amigável, né? Porque quando a gente conversa e fala com quem a gente já conhece, é totalmente diferente do que a gente quando a gente não conhece alguém. Quando a gente conhece alguém, a gente tem características, tem coisas para falar que vai realmente agregar e brilhar o olho da pessoa, falar, pô, realmente essa pessoa me conhece e eu fiz isso em tal época, sabe? Então, isso faz muita diferença. Quando a gente tem esses dados em mãos, a gente consegue ter uma comunicação mais assertiva, mais eficaz. É isso. Sim, perfeito. E você falou de CAC, né? E até mencionou o Giovanni, né, que trabalha com tráfego, com mídia, e tem um dado bem relevante, até do grande guru de CRM, do Kotler, né? E que realmente já foi corroborado, né, com estudos da Bain Company e tal, e vender, né, para um cliente que já é cliente, né, para um cliente da base, é de 5 a 7 vezes mais barato do que vender para um cliente, para um lead novo, para um cliente novo, né? Então, realmente, quando a gente trabalha bem, né, a base, as estratégias, as réguas de CRM, a gente acaba reduzindo o valor do CAC e a gente acaba ficando menos dependente, digamos assim, de mídia, né? Nós trouxemos também, gente, algumas boas práticas por canal, né? Pelos canais principais que nós utilizamos em CRM, né? E-mail, WhatsApp, SMS e push. Quer falar um pouquinho, Jean? Posso sim. É, até dando uma deixa, né? No final da live a gente vai ter um cupom de desconto para esse material, as boas práticas aí, retirei de um playbook que eu vendo, e aí no final da live a gente vai dar um desconto para ele. Mas, enfim, só um resumo realmente dessas boas práticas, que eu considero bem importante, assim, porque cada canal tem sua especificidade também, então a gente precisa saber comunicar por canal, não dá para eu copiar um e-mail e jogar no WhatsApp da pessoa, no WhatsApp, sabe? É bem diferente. Então, no WhatsApp ali, principalmente, é importante ter assuntos curtos, porque até mesmo pensando na ferramenta ali, se você abrir agora seu celular, sua caixa de entrada, tem um espaço para esse assunto aparecer. Então ele precisa ser curto. E além de ser curto, o mais importante é que ele seja chamativo, porque a gente recebe um monte de e-mail. Então a pessoa vai abrir, se você já não estiver esperando por algo daquela empresa, né? A pessoa vai abrir um e-mail ali que chama a atenção dela. Se a gente ficar naquele padrãozinho de, não sei, condição especial, é, oferta do dia, não sei,
não pensei nas frases aqui agora, mas fugir um pouco desse padrão, desse normal, é importante. E além do que eu coloquei, que as primeiras linhas serem já conectadas com o que o vai tratar e gerar um interesse é importante, porque assim como as páginas, landing page, né, ela tem um tempo de leitura, os e-mails também têm. Eu li um estudo que eu acho que é cerca de 8 a 10 segundos que a média das pessoas ficam no e-mail. Então a gente precisa, no início, já chamar atenção para que a pessoa realmente fique, sabe? Com ali preso no e-mail e termine de ler. O outro também aqui sobre o CTA ser objetivo e curto, porque também pensando na estrutura ali de layout do e-mail. Não adianta a gente ter um CTA grande, né, com 3, 4 palavras assim, que não vai ficar legal. A gente é importante usar bullet points para destacar os, os conteúdos ali principais. Estou olhando minha outra tela aqui. E já no WhatsApp, igual comentei, cada canal tem sua especificidade. Então, no WhatsApp, é importante, eu sempre falo muito a importância da primeira frase ali da mensagem, porque quando você abre quando você abre o seu WhatsApp e aí tem uma mensagem não lida, vai aparecer o comecinho ali daquela mensagem, ali, a primeira frase. Então, também, muitas vezes, a pessoa tá cansada e não vai abrir um WhatsApp de uma empresa, de um negócio em si, que seja. Então, se a gente conseguir fazer essa primeira frase ali, seja mais chamativa, que gera um interesse na pessoa ali de abrir, tem algo realmente que chama a atenção dela, isso vai fazer diferença. Além de escrever como se a gente estivesse conversando com a pessoa próxima, né? Porque o WhatsApp é um canal ali de comunicação mais próximo, então é importante sempre lembrar disso. O SMS tem muito. O SMS eu acho que é muito mais cuidado com algumas coisas, né? Que tem um limite de caracteres, importante usar as palavras-chave ali para realmente já conectar com o assunto. A questão do link, né? Porque muitas vezes no SMS a gente utiliza algum link direcionando para uma página. Então, eu sugiro até, por exemplo, vai pensar no link, cria um link encurtado. Hoje tem algumas ferramentas, né? Tipo o Bitly da vida, algumas outras que ajudam nisso. Porque, querendo ou não, a quantidade de caracteres do link conta no caracteres total do SMS. Então, acho que é uma boa prática importante lembrar. E o push também é mais atenção de questão de caracteres ali que tem. Eu acho que muito da urgência e exclusividade faz diferença quando vai escrever um push. E também os emojis, que eu acho que é bem interessante ali no push, que a gente pode trabalhar. E até depois a Dani vai compartilhar um material bem interessante para a gente nesse sentido. Vi que o Sim. Roberto mandou uma dúvida, né? Isso, ele perguntou quantos canais, né, incluir na comunicação. Então, Roberto, não tem nenhum estudo e nem limitação. Você tem que utilizar os canais que têm engajamento, né, com o seu público, com a sua audiência. E até que você tem que você tem disponível também para trabalhar, né, em relação à ferramenta que você tem para fazer a gestão das campanhas, os disparos, etc. O que é muito comum, né? Você começar a primeira interação da régua, da campanha por e-mail, né? Ele é um canal mais barato, o custo do disparo unitário, né? É mais barato. Ele não tem limitação de caracteres, então ele é um bom canal para você explicar bem uma campanha. Você pode ter mais de um CTA, aí ele também te dá mais possibilidade de teste AB e ele também tem mais indicadores para você saber se você está indo pelo caminho certo em relação à segmentação, em relação a assunto, em relação à personalização ou não. Os outros canais, normalmente, até porque eles têm limitação de caracteres e eles também têm um custo um pouco maior, eles normalmente são utilizados para apoiar a comunicação do e-mail. Mas é claro, isso é uma boa prática, porque se você trabalha com uma marca que tem aplicativo, e se no push, na limitação de caracteres do push, você consegue trazer o objetivo e a ideia da campanha, tá tudo certo também. Você trabalha com e-commerce e você já provou, você já teve comprovação por conta do ROI, dos resultados,
que o web push é muito bom para levar o cliente de volta. Tá tudo bem, você pode utilizar só o web push. Depende ali de uma análise de engajamento dos canais, até de eh, taxa de abertura, taxa de entrega, o canal que converte mais, sabe? Boa, eu acho que é muito isso. Dois pontos, só para reforçar isso que você falou, Fátima. É realmente entender o engajamento, talvez tudo é muito teste no marketing, né? Então entender realmente qual canal que tem mais assertividade ali com a sua base, mas também o ponto do custo é o que pesa muito para as empresas, né? É porque o e-mail enfim, é o mais barato, é tranquilo, todo mundo usa, mas já o WhatsApp, que tem um número alto ali de engajamento, que realmente a gente usa, abre mais o WhatsApp, só que o custo é muito maior, então muitas empresas, muitas regras ali que eu faço, assim, a gente sempre fica, sei lá, de 10 e-mails, 2 WhatsApp, assim, só para em alguma comunicação que realmente, nossa, super importante da gente também disparar, sabe? Então é bem relativo mesmo. Até num case que eu fiz para a Panasonic, que até é finalista aí do Prêmio ABEM de 2025, a gente só colocou, foi Semana da Saudade, né? A gente começou no dia 30 de janeiro, que é o Dia da Saudade. Então, eram 3 e-mails e um WhatsApp, só para dizer que aquele era o último dia e qual que era o cupom para ele matar a saudade. O WhatsApp só ia no final, e só para quem já tinha engajado no e-mail. Então, realmente era mais caro, mas era para quem tinha mais engajamento, maior até propensão, né, para converter na campanha. Nessa linha do que o Jean comentou, né? Eu utilizo um mais caro, só que para quem já está engajado, então vai uma base um pouco menor. Dani, quer complementar essa questão dos canais? Ah, na verdade, enquanto vocês estavam aqui falando, eu estava pensando sobre essa questão de cada canal, né, que a gente traz essa parte mais técnica, então limites, de caracteres, CTAs e tudo mais, e a questão de como se comunicar e como trazer essa redação para cada canal, né, porque a gente entende, por exemplo, que o WhatsApp a gente está dividindo enquanto empresa o mesmo espaço que a avó da pessoa que está mandando ali a receita do bolo, né? Então a gente tá dividindo espaço com pessoas importantes e próximas a essa pessoa. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, trazer uma redação generalista, uma redação que não gere identificação ou proximidade acaba sendo um gasto desnecessário, ainda mais no WhatsApp, que é um grande gasto, é um canal muito caro. Então, a gente ter esses cuidados de, ok, quem tá dividindo espaço, né? Se a gente está enquanto empresa com outras empresas, se a gente está enquanto empresa com a família da pessoa e amigos e pessoas próximas, enfim, isso é sempre importante quando a gente vai comunicar, né? Isso. E a mesma lógica do senso de urgência ali, que a gente tem no push, a gente também tem no SMS, né? Tanto que o SMS é bastante utilizado para CRM bônus, para alguns alertas de reposição de produtos. Não sei se as empresas de vocês que estão participando aqui com a gente utilizam, mas o SMS ainda está muito também é muito utilizado para esses gatilhos, né? De a promoção até o dia tal, últimos dias para você aproveitar esse bônus, últimas vagas para você se inscrever. E o Roberto comentou aqui que é muito na linha do que você comentou também, Dani. Em relação aos canais, gente, se vocês têm alguma dúvida, querem trazer algum outro ponto? Já fui eu aqui mexendo nos slides. Tenho uma dúvida sobre a análise RFM que o Giovanni traz. Vamos comentar sobre mais para frente? A gente vai comentar que é uma boa oportunidade para personalizar as comunicações, Giovanni, porque a gente sabendo qual é o público, se é o
público mais VIP, se é um público que está inativando, a gente também tem como personalizar uma campanha para essas pessoas, sabendo exatamente na linha que a gente estava falando, né? Tendo dados e sabendo com quem estamos falando. Estamos falando com alguém que é VIP, que quer se sentir privilegiado e participar do lançamento de um pré-lançamento de uma coleção nova. Estamos falando com quem está inativando, estamos falando com quem é fiel, mas tem potencial para, de repente, se tornar VIP, né? Então, isso vai ajudar no que a gente vai falar aqui mais para frente, quando falarmos de segmentação e até de um bom briefing, né? Para podermos segmentar e personalizar mais as campanhas, que é um grande diferencial aí das comunicações de CRM. É, exatamente, ter esses clusters muda tudo, exatamente, Roberto. E tem várias ferramentas que montam isso para você. Então, isso é bacana. Se você valoriza isso, tem ferramentas, principalmente de e-commerce, que montam isso rapidinho, pegando o histórico de compra. E o que muda na escrita, né? Quando pensamos em um relacionamento contínuo com o cliente. E essa bola eu vou deixar para a Dani. Então, para além dos gatilhos e dessa questão da personalização, a gente também tem alguns focos que precisa ter quando vai comunicar e trazer essa redação, né? Então, o primeiro é o tom de voz. Conforme a gente vai vendo uma crescente no uso de IA e coisas assim, para aumentar a produtividade, a gente fazer esses textos rápidos, a gente acaba esquecendo de um fator muito importante que é o DNA da empresa, né? Então, é esse tom de voz que ajuda aquele consumidor a identificar com quem que ele está falando. Então, aqui eu trouxe uma dica, né, que é pensar sempre, esse texto também poderia ser escrito por qualquer outra empresa? Isso é uma dica que ajuda muito, porque se esse mesmo texto que vocês trazem, que vocês fazem e tal, ele poderia ser feito por qualquer outra empresa, qualquer outro setor, ele não traz essa diferenciação e ele não traz esse DNA, esse tom de voz da marca. Então é importante sempre revisitar isso, porque é isso que vai trazer essa autenticidade para a empresa, né? Também pensar nesse momento da jornada, que era o que a gente estava falando antes, né? Que essa questão dos clusters é o que muda tudo e realmente muda porque dependendo do momento em que a pessoa está envolvida com a marca ou interessada em um produto, a gente precisa também ver onde é que a gente vai colocar o peso da informação. Então, se a gente vai colocar esse peso da informação em uma comunicação mais acolhedora para aqueles consumidores que estão vindo agora e que estão conhecendo agora a empresa e que não conhecem a empresa e querem saber como é que funciona. Então, a gente trazer esse tom mais acolhedor e é muito diferente daquelas outras pessoas que já estão em pré-churn ou churn e a gente precisa segurar elas de novo, né? Então, por isso que cada momento da jornada também tem a sua forma da gente trazer essa redação. E o terceiro ponto é a gente gerar essa identificação. Então, para além da gente comunicar a oferta. Qual vai ser o momento que a pessoa vai receber essa mensagem? Vai ser perto do meio-dia? Vai ser depois ela ter visto um outro produto que interessou ela? Vai ser enfim, está acontecendo alguma coisa externa que a gente pode aproveitar e trazer para essa comunicação para que a pessoa se identifique, ou é geolocalizado, então a gente já destaca isso logo no início e gera essa identificação. Então, esses três pontos acabam ajudando bastante quando a gente vai fazer esse copy, né? E vai trazer esse desejo a mais na pessoa e ela vai entender como se, poxa, essa empresa ela me entende, essa empresa ela me vê e essa empresa está interessada em mim muito mais do que qualquer outra que só manda ali as promoções e deixa a Deus dará, assim. Então, muito mais que vender, o foco é a gente estar sempre nessa conquista e
deixando claro o nosso posicionamento de marca, nosso tom de voz, o momento da jornada dessa pessoa e como ela pode se identificar com a marca. Sim, e isso é bem importante, gente, porque uma das principais, isso aqui eu acho que a gente já falou um pouco, né, mas a gente tem como objetivo, né, nas comunicações de marketing de CRM, no marketing de relacionamento de CRM, desenvolver esse relacionamento com o cliente, né, muito mais do que comunicar uma oferta, como se fosse para um público genérico que a gente não conhece. E olha que isso ainda acontece hoje em dia, inclusive em CRM, né? Mas eu só vou caminhar aqui um pouquinho, que é para a questão da personalização, né? Porque 71%, num estudo da McKinsey, que se chama Next in Personalization, 71% dos clientes dizem que querem receber comunicações personalizadas das marcas. E aí a personalização não é só no nome, é realmente entender quem ele entender o momento de vida dele, né, o comportamento histórico, a região, a propensão, para que ele entenda que aquela campanha e aquela oferta é para ele, faz sentido para ele, é relevante para ele, tem tudo a ver para aquele momento, né? E quando nós falamos de elementos importantes, né, e que deveriam estar no briefing, né? Todo mundo que está aqui, todo mundo que se inscreveu também vou compartilhar um briefing de CRM, que depois Dani me ajudou a aperfeiçoar, aprimorar, e às vezes a gente tem dificuldade de receber um briefing de CRM mais trabalhado, né? Dizendo para a gente qual o ciclo de vida daquele cliente, qual o objetivo, o que está sendo feito em outras frentes da empresa, com influencer, com redes sociais, com mídia, que eu posso conectar aquilo com CRM. Então, eu já tive experiência atendendo algumas marcas através de agências e até agências 360, né? De usar o CRM para ser um hub e trazer aquele conteúdo que está performando bem com influencer, que está tendo um resultado bacana com redes sociais, para o público, para a base de clientes de CRM também. E até em um dos clientes eu vi a taxa de abertura evoluir para 50%, 70%, CTA 15%, 20% a taxa de cliques, perdão, porque o que aquela influencer falava sobre aquele produto tinha tudo a ver com o que a gente já estava trabalhando de atributo para um público dentro da base de cliente, que tinha mais ou menos a mesma faixa etária, o mesmo perfil que aquela influencer atingia através das redes sociais dela. E se você não traz isso, se o briefing não traz isso, se você não tira, não extrai isso conversando com o squad, com os times, isso levando, né, para uma agência, para uma consultoria, até para uma empresa, né, você não consegue maximizar o potencial de CRM e trazer isso, né, trazer o que está acontecendo nas outras frentes para o CRM. Então, é super importante que o briefing traga esses temas, né? Qual o objetivo claramente, qual é o ciclo de vida daquele cliente, qual é o momento de vida dele, como chamar a atenção dele para a marca ou para o atributo, com os atributos bem definidos daquele produto ou daquele serviço e os diferenciais. E até o CTA, claramente, né? E que públicos eu tenho à disposição também, né? Então, isso eu posso utilizar para uma melhor segmentação, para essa classificação RFM ou RFV, que o Roberto também perguntou, né? Da gente saber quem é VIP, quem é ouro, quem é prata, quem está inativando, quem eu quero recuperar, são pessoas que já estão perdidas, o nível de engajamento,
o momento do ciclo de vida dela, o momento da jornada de compra. Eu vou quebrar uma régua em 3 etapas, topo, meio e fundo de funil. E aí vejam bem, gente, como é importante essa questão dos times se falarem, né? Porque às vezes quem está desenhando a régua é alguém mais de estratégia. E a gente tem que definir, fazer um briefing muito legal também para a criação, para que criação entenda qual que é a segmentação que eu vou utilizar, o topo de funil vai ter quantas interações, o meio de funil, eu tenho prova social para utilizar no meio de funil, o que eu posso trazer de diferencial no fundo de funil? Eu posso trazer, além da prova social, algum diferencial, algum incentivo para ele deixar um review na página de produto. Então, isso tudo ajuda muito criação, a ser mais assertiva, né? E só que nem sempre a gente recebe um briefing assim, né, gente? E nem uma régua assim, né? Como que é a experiência de vocês? Comentando aqui, né? É bem importante realmente, primeiro, essa conexão dos times, eu sempre achei importante. Enfim, para que todos que estejam envolvidos ali saibam do início ao fim o que acontece. E essa questão da definição do público, da jornada, desse filtro, faz total diferença na comunicação, já que a gente está falando de copy aqui, né? Por exemplo, é muito diferente se eu vou escrever para você tem uma jornada para pessoas que, por exemplo, faz 6 meses que não abrem alguma comunicação. Então, o meu contato, o meu assunto, o meu conteúdo vai ser diferente. Talvez eu vou precisar de uma jornada um pouco mais longa para esse público que já tem mais tempo, né? Vamos dizer, está mais frio, então eu preciso de, particularmente, educar, voltar ali a educar a pessoa sobre a empresa, sobre o produto. E é diferente também se eu vou comunicar para uma pessoa que tem 3 meses, um mês que abriu uma outra comunicação, engajou ou comprou algo. Isso faz muita diferença, sabe? Quando a gente vai realmente tratar ali da estratégia, dessa separação, desse filtro, porque a comunicação vai ser diferente. E, claro, igual a gente comentou, os canais também, o objetivo também é muito importante, porque um e-mail promocional, ele tem um caráter totalmente diferente de um e-mail informativo, né? Promocional é algo mais de venda ali, mais comercial. Então, a comunicação, até mesmo essa conexão com o design ali que vai fazer o layout de um e-mail, se for um e-mail, é diferente. Então, tudo isso influencia muito. Pode falar, Dani. Isso. A gente tem o penso, na verdade, por serem áreas muito distintas, né, que a parte de criação não tem interesse nesses dados e nesses retornos do que acontece. E é muito diferente disso, na verdade. Quanto mais o time está com esses dados em mãos ali, entendendo, acompanhando, próximo, mais a gente consegue trazer esses testes, mais a gente consegue entender esse público, adaptar esse texto com uma rapidez, uma rapidez muito maior, né? Então, acredito que esse seja uma das principais questões, assim, e quando a gente pensa também do lado do cliente, né, do consumidor, e ele não recebe uma comunicação que é uma comunicação integrada, é sempre uma frustração, ou a pessoa acaba tendo preferência por outras empresas, justamente porque a gente entende que aquela empresa é a mesma em todos os setores, é a mesma que está me mandando, é, sei lá, um push, e é a mesma que também está me que está trazendo ali alguma promoção, alguma coisa na Meta ou no Google, é a mesma empresa. A minha percepção de consumidora é essa, né? E é assim que eu recebo. Agora, se a cada um desses canais a gente tem uma comunicação que ela não está em alinhamento, acaba reduzindo ali essa percepção de que, enfim, a empresa tem um tom, um mesmo tom, tem um mesmo objetivo, enfim, né? A gente percebe bastante disso. Sim. E muito importante também que nesse briefing, né, a gente tenha todos os canais disponíveis, né, como a gente já falou, inclusive oportunidades.
tem um aplicativo, a gente pode utilizar o banner no aplicativo, a gente pode levar isso para um white box, para um pop-up no e-commerce. Ter muito claro nesse briefing ou no detalhamento dessa régua que vai para a criação, qual é o objetivo daquela campanha, né? É informativo, é gerar lead, é mais institucional, é um onboarding, é transacional, é promocional, e ter tudo isso muito claro para que a criação possa focar no que realmente ela tem que focar, né? Que é mais na criatividade e em aproveitar melhor a sinergia entre os canais. E uma coisa que às vezes até eu sentia falta, né, quando eu trabalhava em agência, é ter o CTA bem claro, né? É para levar para uma landing page, é para uma página de simulação e contratação, qual que é a página do produto, é, também a gente pode levar também para um WhatsApp para tirar dúvida. Se ele se interessar, também pode ter um WhatsApp que vai para o comercial, se é uma empresa de educação, por exemplo, com um MBA, com uma pós com ticket médio mais alto, ou é um banco voltado para qualificação de empresas, e aí é bom ir logo para o comercial para ter essa qualificação dos leads, né? Então, isso tudo é muito importante nos nossos briefings. Por isso, nós vamos compartilhar aí com vocês, né? E aspectos bem importantes também para a nossa cópia de CRM, né? A personalização, como a gente falou, mas indo além do nome, né? Utilizando também o momento, o comportamento, região, histórico, propensão. A Dani falou de horário. Algumas campanhas de iFood e de alguns produtos, quando eram encaminhadas às 11h45, ou perto da hora do almoço, aumentava muito a conversão. Então, é muito bacana também. O assunto, a importância do assunto, né, gente? Ou do título, dependendo do canal. E a importância o assunto vai dizer se o lead ou o cliente vão abrir ou não a sua comunicação, né? E ele tem match com o momento da jornada, com o ciclo de vida, ele ser claro, trazer curiosidade, ser direto ao ponto também, né? E, claro, ter um match ali também com pré-header, ou snippet, como algumas empresas chamam pré-header, e às vezes até já propor um teste AB, né? Quando está pensando naquele canal. Em assuntos, o que que vocês costumam utilizar, né? Que métricas, que fórmulas vocês costumam utilizar? Eu vou falar, na verdade, de uma coisa que tem a ver, mas não é tanto sobre essa questão das métricas. É mais uma experiência que eu tive com uma cliente, uma empresa, enfim, em que essa redatora, ela trazia uma taxa de abertura muito forte, muito, muito, muito forte. E aí a gente foi entender na lupa, assim, o que estava acontecendo, que ela trazia esse resultado positivo, né? E a grande questão era que ela trazia muitos gatilhos de curiosidade e era sempre muito amplo, mas trazia essa brincadeirinha, era um texto mais leve, mais conversacional e gerava curiosidade para abertura. Só que quando a gente foi analisar lá no detalhe, a gente entendia que todas essas pessoas que abriam esse e-mail, assim, sei lá, pouquíssimas delas, eu não lembro agora a taxa, mas pouquíssimas delas acabavam clicando lá dentro do e-mail, indo para outra página, se interessando, comprando e tudo mais, né? Então, eu queria trazer também essa questão da gente ver uma métrica, entender essa métrica como sendo a mais importante. Nossa, a gente está bombando aqui. Mas, na verdade, essa métrica não resumia a experiência dessas pessoas que estão recebendo essa comunicação, né? Como foi o caso. Sim, Então,
Exato, essas métricas não estão ali só para decorar. E o que a gente traz, assim, que, pelo menos pensando em assuntos, é o que o G falou, né? Então, a gente trazer uma comunicação que dê aquele gostinho do que está sendo falado para a própria pessoa também entender o que que ela vai encontrar ali e, a partir disso, ela seguir para esse próximo passo, que é abrir o e-mail, que é depois ler, ou enfim, né? Eu acredito que seja isso, se o Gia quiser complementar. Não, tem não. Eu até lembrei de uma coisa aqui, Fátima, que quando tava falando, antigamente eu usava uma ferramenta chamada MindMaster, não sei se eu ouviu falar. E aí Sim, eu gostava de usar. E aí eu lembro que eu achei aqui, eu tenho um de para e-mail marketing com alguns assuntos que eu salvei, sabe? Eu vou até compartilhar aqui no chat o link, se alguém quiser acessar. Tem até que dar uma atualizada assim nele, mas eu vou compartilhar aqui que eu achei. Mas, enfim, que eu já usei alguns desses assuntos ali. Mas eu acho que é tudo isso né? que, enfim, é isso que a Dani falou. Acho que é legal, às vezes, usar primeiro nome da pessoa ali no e-mail também. Mas o Sim, foco é você chamar atenção, porque o primeiro passo é a pessoa abrir o e-mail. Para ela ler o conteúdo, você tem que abrir o e-mail. Então, o assunto é realmente muito importante. Por isso que tem que fazer algo diferente, fora da caixinha ali, chamar atenção para que a pessoa consiga pelo menos abrir o e-mail ali e depois no e-mail é outra história, né? Você tem que cuidar sim. dessa comunicação. E o e-mail e o CTA, né? Que seria a Uhum. conversão, o objetivo da Exato. nossa, o objetivo da conversão da peça, né? Seja qual for o canal, está no CTA, né? Então, ele realmente tem que ser claro, ele tem que ter um match claro com o assunto, ele pode aproveitar o gatilho mental, né? Na linha do que o Jean falou, ele ser curto. é, o legal também é a posição do CTA, né? Em e-mail, por exemplo, é sempre bom ter o primeiro CTA antes da primeira quebra do e-mail no celular, Sim. e sempre aumenta muito a taxa de cliques. E aí, na linha do que a gente falou, o que funciona melhor para sua empresa. Eu lembro que uma vez um marketplace, numa agência de CRM que eu atendi, eles queriam muito insistir em quero agora. E a gente sempre falava, poxa, vamos testar um Saiba Mais? E quando a gente testou o Saiba Mais, foi muito melhor a taxa de cliques e a taxa de conversão, né? Porque a pessoa, eu acho que ela não se sentia tão comprometida em quero agora, quero comprar. Saiba mais, conheça mais sobre o produto. Então, ela ia para a página do produto, a taxa de cliques já foi maior, a taxa de conversão já foi maior. Então, são elementos muito importantes nas comunicações, né? E só um É, pouquinho antes da gente passar para o estudo do emoji, tem a pergunta aqui do Roberto. Eu tenho uma dúvida voltada à experiência de vocês nesse sentido, Fátima. Qual foi a ação que cada um de vocês fizeram que deu mais ROI? Então, o que eu tenha feito que deu mais ROI foi essa campanha, Semana da Saudade, que eu fiz para a Panasonic, quando eu estava na Repense, que é até um case finalista do Prêmio Abend, agora, de 2025. Quando chega a finalista, ele vai ser ouro, prata ou bronze, né? Foi uma semana de campanha, o objetivo era resgatar quem não comprava a um determinado período, e isso era entre janeiro e fevereiro, o objetivo era aumentar a receita do e-commerce. Isso depois de ter passado o Black Friday, estendida até dezembro, e, e depois de ter tido uma boa temporada de promoção das lojas físicas, né? Também vendem produtos da Panasonic. E em 7 dias a gente teve um retorno muito bacana, como a gente só teve o custo do cupom, que tinha R$ 100 de desconto, é, e o custo do envio, do e-mail e do WhatsApp, a gente teve um ROI de 418,17%, um ROI muito alto, um ROI muito bom. E explorando uma data de calendário promocional que quase nenhuma marca explora, né?
Esse eu acho que foi o diferencial também. E eu não sei, outras ações que Dani, que Jean, que quem está aqui participando com a gente querem também trazer para responder essa pergunta do Roberto. Uma coisa que a gente teve um retorno bem interessante, assim, não, não posso divulgar dados, mas foi quando foi revista toda a jornada dos clientes de Renner. Então, nós revisitamos ali todos os comportamentos, como é que esse público acabava chegando nessas réguas, né? E como que a gente poderia ir direcionando ele de uma forma acolhedora enfim, quando a gente sentou para pegar todas as jornadas, revisitar todas elas, entender uma melhor forma de conversar com essas pessoas, a gente teve um retorno bem interessante, assim. Então, é uma ação ali que a gente fez que eu lembro que teve um resultado muito legal. Aí, o legal que eu estou lembrando agora da Panasonic, a criação arrasou. Os e-mails eram lindos, é, o assunto era super bacana. E a gente conseguiu trocar é, saudade 100 por 100 saudade, né? Para fazer esse trocadilho dos R$ 100 de desconto com 100 saudade. Matar a saudade, aproveitando aquela campanha. Isso é bem bacana, esses cases que a gente tem. É, e para a gente dar continuidade aqui, né, antes de ir para o estudo super bacana que a Dani trouxe sobre emojis, a gente pode falar sobre IA, né? Porque a IA não substitui o copywriter, a curadoria e a revisão são essenciais, até obrigatórias, né? Porque a gente tem que dar uma revisada, a IA ajuda a potencializar a criatividade, otimiza muito tempo real, é, mas não vai nos substituir, né? E isso o Jean pode falar, porque ele tem um prompt pronto, né, que ele preparou e que ele até divulgou recentemente no LinkedIn, que um monte de gente pediu, não é isso, Jean? Sim, sim. Pois é, igual você comentou, né? Hoje em dia, querendo ou não, a IA já é muito realidade, então a gente tem que saber aproveitar dela da melhor maneira, sabe? Para, enfim, às vezes como um estagiário ali, de ajudar na pensar nas comunicações, também fazer pesquisa, acho que vai ajudar muito, assim, nosso trabalho como copy ali, CRM, acho que ajuda muito. Muito também no sentido de revisão, seja da revisão do que você foi feito ali, com base nos conteúdos que você tem, ou também revisão ortográfica, né? Eu acho essencialzíssimo, assim, a questão de usar a inteligência artificial. E aí, igual a Fátima comentou, recentemente eu disponibilizei para um monte de gente lá no LinkedIn, foi um prompt mesmo, alguns prompts, né? Que eu fiz para tentar ajudar em algumas comunicações CRM. E aí, comunicação relacional, institucional, promocional, realmente um prompt ali para a pessoa copiar e colar. Se alguém da live não tiver acesso, eu mando aqui no link aqui, esse prompt. Mas é muito no sentido de ajudar mesmo, sabe? Dá para copiar, colar ali, mas é claro que tem alguns pontos que você tem que preencher, né? Que, que não dá para ser igual para todo mundo, que vai ser de acordo com o seu cliente, com o seu nicho, enfim, com o produto que seja. Mas é algo que me ajuda e tem ajudado algumas pessoas, já tive uns feedbacks legais, assim, desses prompts, sabe? De ajudar nesse sentido dessa criação dessas comunicações de CRM. Ah, legal. O Roberto já disse que quer também. Vou mandar aqui. Uhum. E esse é o estudo do emoji, gente. Aí tá com você a palavra, Dani. Esse é um estudo bem legal e ele é muito recente também da Clever Lab Emoji Report, é de 2025. E aqui a gente não tem um olhar tão próximo assim, por exemplo, do comportamento no Brasil, mas eles trazem uma análise de comportamentos da América do Norte, América do Sul, América Central, enfim.
E aqui a gente tem os emojis mais populares, que são mais usados pelas marcas, os que têm a maior performance e os que deve se evitar. Tanto por muitas empresas estarem usando, quanto por ter uma interpretação, que seja, enfim, negativa desses consumidores, ou que não tem um conhecimento tão claro do que está sendo dito. Então, a gente tem esses emojis que são uma ótima cola para quem quiser usar ali nas suas comunicações e também testar, né? Porque por mais que a gente tenha esse dado, que ele é um dado mais geral e ele é um dado da América do Sul, também a gente pode trazer para dentro de casa e entender como que se pode testar. E aqui a gente tem alguns dados, né, que 60% dos posts usam emojis, então isso já é algo que a gente está super acostumado. Tem um aumento de 12% na taxa de CTR dos posts que usam emojis comparado aos que não usam. Então a gente entende que o uso desses emojis, eles sim, contribui para a efetividade dessa comunicação. E só 20% das marcas usam os emojis mais efetivos nas suas comunicações, né? Então, por mais que exista esse uso, as pessoas acabam, o que que eu vou botar aqui? E botam um emoji aleatório ali ou que ela entende que pode fazer mais sentido. E aqui a gente traz também desse estudo, são 3 dicas assim de como usar o emoji de uma forma mais estratégica. Então a gente tem a primeira que é evocando uma emoção. E a gente pensa então, o que que o consumidor vai sentir com essa comunicação? E a gente traz emojis que podem é, resumir o que esse sentimento. Também tem destacando produtos ou serviços, então a partir do momento em que o consumidor vê esse emoji, ele já entende do que se trata e ele pode estar mais inclinado para isso. Por exemplo, se a gente vai falar de uma marca de roupas e a gente vai trazer essa comunicação para um segmento que se interessou no vestido tal. Então a gente pode, nesse push ou nessa comunicação, já usar o emoji do vestido, por exemplo, se é algo mais específico assim. Então a gente pode destacar os produtos ou serviços e trazendo simplicidade e contexto. Então, a gente entender como o consumidor vai saber de cara do que se trata essa comunicação. Se é promoção, se é. Porque, enfim, vai acabar o tempo ali do desconto tal. Então, essas são as 3 formas, assim, mais estratégicas, né? Para a gente realmente ver esses emojis como ferramentas e que podem contribuir para essa taxa de cliques. E aqui tem uma dica de acessibilidade, né? Que a gente tem também uma taxa grande de pessoas que têm deficiência visual, então elas usam leitores de tela, e esses leitores de tela, eles precisam que haja uma hierarquia da informação para que faça sentido essa comunicação. Então, essas pessoas, elas recebem também as nossas comunicações, e pensando nisso, a gente precisa sempre colocar os emojis no final do texto, justamente para não ter esse bololô ali de informação e ser uma comunicação jogada fora e até excludente com esse grupo de pessoas. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aqui é um deck bem completinho, assim, que pode ajudar bastante no dia a dia e que vai estar disponibilizado no PPT no final. Muito legal, Dani. Muito bom esse estudo mesmo, de verdade. E o legal também, gente, é a gente sempre compartilhar, né, os KPIs, os resultados, né, que a gente obteve com as campanhas, agência, consultoria ou o time que está pensando nas campanhas para aquela empresa e a gente juntos, né? Esse time todo junto, é, mostrar os resultados, até porque é super justo, compartilhar os resultados das campanhas com todo mundo que disparou a campanha, com todo mundo que pensou no conteúdo, pensou, no design, né? Pensou na estratégia, pensou nas regras, e a gente até gerar insights juntos, provavelmente até já pondo alguns testes AB, seja para levar para uma outra área, para a área de produto, para a área comercial,
ou para o cliente da agência ou da consultoria, né? Então, isso é muito importante. Eu já atuei como ou consultora, ou head de CRM, e eu sempre fazia questão de trazer esses insights para os times, esses resultados para os times, né? E juntos nós gerarmos insights e propostas AB até para depois apresentarmos um reporte ou um relatório, né? Para o cliente já com essas possibilidades e levando insights que o time todo teve, né? E não só uma pessoa ou duas pessoas. Eu acho que isso que agrega muito, né? Nos nossos, nos nossos no nosso dia a dia das empresas, né? E eu estava ouvindo a Dani falando do emoji, e eu lembro até hoje, mais ou menos na provocação do Roberto, de uma campanha que deu ROI, eu fazia uma mentoria uma vez para uma empresa, e a empresa queria captar novos cadastros. E aí falava de preencher o cadastro, eu falava, não, ninguém gosta de cadastro, todo mundo detesta cadastro. Como está perto de Black Friday e o cadastro vai ajudar a entender quais os produtos de interesse do cliente, por que a gente não coloca no CTA alguma coisa, não coloca alguma coisa tipo, quero oferta personalizada. E aí no CTA era alguma coisa em relação a personalizada, oferta personalizada, quero oferta, alguma coisa assim. Mas a gente mudou toda a comunicação, não tinha mais nada de cadastro na comunicação. Colocamos um emoji, revisitamos todo o CTA e a empresa teve 550 novos cadastros para trabalhar. Então, faz muita diferença, às vezes, a gente olhar para o que foi feito, olhar para os resultados e ter esses insights juntos, sabe? Ai, não, vamos mudar esse assunto, vamos colocar um emoji. Não, acho que esse negócio não vai dar certo, vamos fazer diferente. Então, acho que isso que torna o nosso canal mais rico, né? O nosso dia a dia mais rico, a nossa atuação enquanto times que estão pensando no cliente mais ricos, né? O Giovanni está aqui elogiando o estudo de emojis, fera, não sabia que os emojis tinham tanta relevância. É isso, gente. E aqui a gente tem alguns conselhos finais, né, que pode ajudar no dia a dia, né? Tanto em quem é redator e tá na área do CRM, quanto quem é do CRM e precisa fazer os textos ali. Que é a primeira coisa, não se apegar ao texto. Então a gente tem uma mania de achar assim, bom, filho é meu, eu fiz com tanto carinho esse texto, e chega num momento ali que, enfim, não a gente tem que desapegar. Então, antes disso acontecer, antes de ter uma frustração ou qualquer coisa assim, não se apegar, entender que esse texto ele faz parte de um teste. Então, sempre se propor a testar, testar sem medo da gente ter resultados negativos no primeiro momento, sem medo da gente precisar depois sentar e entender o que aconteceu, porque é isso que faz com que a gente tenha esse dedo no pulso e tenha essa comunicação mais efetiva e estratégica. Simplificar sempre. Então, a gente vê muito, assim, de canais que acabam, de empresas, ou enfim, que querem trazer tudo dentro de um push. Então, querem trazer os mínimos detalhes. E não é um canal. Então, quando a gente entende o que é preciso fazer para cada canal e de texto, é mais importante que a gente simplifique. E ali eu trouxe, né, deixe os textos longos para formatos longos, então respeitar também essa jornada, respeitar esses formatos. E entre o seu texto e a pessoa que vai ler, existe uma vida acontecendo, né? Eu tenho muito para mim uma máxima que é só quem gosta de publicidade é o publicitário. E eu coloquei isso na minha cabeça, eu anotei assim no post-it, eu deixei no meu computador, porque é isso, as pessoas elas não gostam de receber
comunicação e o tempo todo e de várias empresas, a gente muitas vezes não gosta. O Gia falou isso logo no começo, né? Então, a gente entender que tá acontecendo uma vida em volta daquela pessoa, né? Aquela pessoa ela tá vivendo várias coisas, está passando por várias coisas, e como é que a gente, enquanto marca, vai se comunicar com essa pessoa de uma forma leve, de uma forma conversacional e que não seja mais um problema nessa vida, ou que seja algo que, enfim, a pessoa só vai ler, vai fazer o opt-out ali e nunca mais vai aparecer, justamente porque a gente não teve esse entendimento, né? E acredito que seja isso. Sim, concordo muito. E vamos então, para quem ficou até o final, aos nossos bônus exclusivos, para quem está aqui com a gente participando. Vocês desculpem que a gente foi se empolgando e foi alongando aqui o papo. Já são quase 9 horas. Obrigada por vocês continuarem com a gente. Vai lá, Jean, a bola é tua agora com o playbook. Boa. Então, esse é um playbook que eu comentei no início. É um material que eu criei que, no sentido de ajudar tanto a criar, né, escrever as comunicações, como também revisar essas comunicações de CRM. Então, vai ter muito boas práticas, algumas coisas ali do que eu já fiz, já testei, algumas taxas para você seguir como umas métricas ali para entender melhor, enfim, alguns números do mercado e alguns benches também para ter uma noção ali. E aí, eu vou até mandar o link aqui no chat para vocês do link já para acessar quem tiver interesse, né? Que com 20% de desconto, e aí o cupom é Live CRM que eu criei. Esse cupom. Aí quem tiver A gente interesse, tem uma dúvida aqui da Isabela. acho que Que na dúvida. tipo de comunicação eu posso ter com um cliente que usou um serviço uma única vez? Existem sempre esses clientes e numa grande representatividade, né, Isabela? Clientes novos, clientes que só compraram uma vez. Que tipo de comunicação, por exemplo, né, aí ela dá o exemplo, por exemplo, uma empresa de arquitetura que foi feito um projeto e dali em diante será pouco provável que haja procura desse cliente novamente, até porque há o interesse. Ai, perdão, eu já fui lá para baixo, tá vendo? Resgatando aqui. Até porque há o O interesse que interesse que esse esse cliente cliente indique o o serviço para serviço para outros. outros. Isso. Isso. Então, Isabela, eu gosto muito de uma comunicação que pode ser no pós-compra, pode ser logo depois que ele contratou o serviço de arquitetura, que a gente chama de Progressive Profiling. Isso até está no material do curso, né? Formação SRM muito além do meu marketing, que Jean e eu é, ministramos agora em setembro. E o Progressive Profiling, o que que ele avaliaria? Qual o momento de vida desse cliente? Por que que ele contratou aquele projeto de arquitetura? Porque ele tá casando, porque ele está indo morar sozinho, então ele está reformando, ele está priorizando um cômodo, que é o projeto que ele contratou da cozinha integrada com a sala, e aí você entende oportunidades que ele tem para após aquele projeto, né? Ou então você pode fazer, se ele gostou do projeto e você fez uma avaliação, se ele gostou ou não do projeto, ele pode recomendar para um outro cliente, através do cliente indica cliente, né? O member get member. Então, dependendo do tipo de produto, de serviço, né? Que ele vai demorar, ou você está querendo entender por que que ele contratou aquilo naquele momento e se tem oportunidade para você vender um outro projeto ou algum serviço complementar, esse Progressive Profiling seria muito bom, porque você entende o momento de vida e você para de impactar ele com coisas que ele não precisa, sabe? Você tiraria ele, eu brinco, você tiraria ele das regras genéricas, você conhece um pouquinho mais ele, e aí você vai ser super personalizada com o que ele tem potencial, com o que ele tem interesse, com o que é relevante para o momento de vida dele. Espero ter colaborado aí Ótimo. com a, Eu com a até, resposta. eu até iria talvez um pouco para um outro caminho, não outro caminho, né, mas uma outra sugestão,
que, por exemplo, eu tô até trabalhando isso agora na empresa lá, e aí, se a Isabela quiser, a gente pode conversar, se não quiser me chamar. Mas, assim, eu acho que é bem importante, porque realmente existem produtos, né, serviços que, enfim, a pessoa compra uma vez, vai comprar depois, talvez depois de um ano, e é normal. Mas aí, para ajudar nisso, eu acho que é importante ter uma régua de nutrição, que a gente chama. É algo que eu estou até fazendo na empresa atual, realmente de você primeiro desenhar, né, um espaçamento ali de, sei lá, os e-mails vão sair a cada uma semana, ou a cada um mês, 15 dias. Mas, enfim, manter ele nutrido, tipo, a cada 15 dias eu vou enviar um e-mail para ele para reforçar, tipo, sobre a empresa, qual o diferencial da minha empresa, como que ela te ajuda, o que que ela tem, quais serviços que eu ofereço, a minha disponibilidade para você mandar um WhatsApp quando quiser. Enfim, eu acho que manter isso vai ser muito importante, no caso aí, pro seu negócio, sabe? Ter essa nutrição realmente com o seu cliente ali, porque aí quando ele tiver um interesse novamente em adquirir o serviço ou produto, ele, pô, vai lembrar, falar, essa pessoa aqui, essa empresa que está me comunicando, enfim, ela trata isso, então eu posso realmente voltar ali e comprar com ela novamente, sabe? Não sei se faz sentido. Isso. E É, até uma pesquisa. Desculpa, Dani, vai lá. Não, tudo bem. Não, mas eu adiciono, assim, a essa jornada ali que o Gia falou, que tem um conteúdo bem interessante, que ele é, na verdade, um caminho mental, assim, que ele é o viés de confirmação. E ele, eu não sei se já provavelmente aconteceu com vocês, de terem comprado um produto muito caro e aí depois irem saber mais sobre esse produto. Meio que para confirmar de que aquele investimento alto que foi feito e tudo mais, ele foi um investimento interessante, foi um investimento que deu retorno e, enfim. Isso é usado bastante quando a gente quando a gente tem algum produto que ele tem um ticket mais alto e tudo mais, para complementar essa jornada da pessoa e essa experiência, essa percepção de que a pessoa fez uma ótima escolha. E isso posteriormente pode contribuir também para essa pessoa indicar para outras, né? Então ela entende que ela fez uma ótima escolha através das comunicações que são enviadas pela empresa, do tipo, a partir desse serviço de arquitetura, você, sei lá, economizou X horas, com decoração, qualquer coisa assim, que traga essa confirmação de que ela fez um bom investimento, e isso pode contribuir para futuramente um resultado bem interessante também. Perfeito, Dani. E ainda não acabamos todos os bônus, viu, gente? Temos também, né, como eu estava falando com vocês, a turma Formação em CRM muito além do e-mail marketing, com um módulo exclusivo de comunicação estratégica para CRM. É a 35ª turma de formação em CRM muito além do e-mail marketing que eu ministro, só que dessa vez tirei o módulo CRM Tecnologia para incluir a parceria com o Jean, que vai trazer o módulo exclusivo de comunicação estratégica para CRM. Só quem está nessa live tem esse cupom COP para CRM que dá direito a 40%. Como hoje é dia 9, só temos 9 vagas, né? 9 vagas com esse cupom. E aí, Jean, se puder, estou compartilhando a tela, se puder colocar o link aí, né, para a pessoa aplicar esse cupom, COP para CRM, para ter os 40% off. E acabando os nossos bônus especiais, eu compartilho amanhã com vocês, junto com esse material, e o link da gravação, o modelo também de briefing que a gente comentou, né? É um modelo de briefing de CRM que eu preparei para uma agência que eu trabalhei. Precisava realmente ter um modelo para utilizar. E a Dani depois deu uma aprimorada boa. Então, também vou sortear aqui, né? Todo mundo que está aqui também concorre a 1 hora de mentoria comigo e 1 hora de mentoria com o Jean. E o esquema da mentoria é vocês que ganham a mentoria, vocês escolhem o escopo, né? Vocês priorizam o que vocês querem nessa mentoria.
e nós trabalhamos a quatro mãos. Então, deixa eu ver quem está aqui. Você vai anotar o nome do pessoal que está aqui, né? Isso. A Thaís ganhou a mentoria comigo e a Carolina com você. Boa. É isso. Aí depois nós também falamos com vocês, viu, gente? Carolina ganhou uma hora de mentoria com o Jean e Thaís uma hora de mentoria comigo. É isso, gente. Obrigada Mandei no por. chat a, o link do curso, tá, ô, Fátima? Do curso que você acabou Perfeito. de mostrar aí, com o cupom. Se vocês quiserem, gente, também participar, né, do Formação em CRM Muito Além do E-mail Marketing, que acontece nos dias 22, 23 e perdão, 23, 24 e 25 de setembro, das 19 às 22 horas. As aulas são ao vivo, mas são gravadas e compartilhadas com vocês. Vocês também podem aplicar esse código, esse cupom COP para CRM, e vocês têm 40% off de desconto. Essa condição só vocês estão tendo. Mas é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente até agora. E amanhã nos falamos para compartilhar esse material todo com vocês e também o briefing de CRM, o material, o link da gravação e os nossos contatos para a gente combinar as mentorias que vocês ganharam. Muito obrigada, gente. Boa noite, bom resto de semana. Tchau, tchau, obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Eu queria saber se a Carolina sou eu. Será que tem É você. outra? Ai, que legal. Obrigada, gente. Boa, Muito boa. feliz. Obrigadão. Boa noite Obrigada, para gente. vocês. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau. tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tem um pessoal que ficou aí que deve estar assistindo. Deixa eu parar de gravar.